Graça e paz a todos meus irmãos em Cristo Jesus. Estou iniciando essa live para falar mais a respeito de figuras bíblicas, né? Em questão da igreja. Semana passada nós estivemos falando sobre duas figuras, né? Bíblicas a respeito do corpo e a noiva. E hoje a gente vai estar falando a respeito de 4 figuras e algo muito interessante, né? Que a gente vai aprender um pouco sobre essas figuras bíblicas, nos mostrando em questão a respeito da própria igreja. Para você que está nos acompanhando, né, a respeito desses assuntos, nós estamos falando um pouco sobre a eclesiologia, né, que é um estudo que trata a respeito da igreja. E para a gente iniciar nosso estudo aqui, vou estar rapidamente fazendo uma pequena oração. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 8. Logo após essa oração, a gente vai iniciar o nosso estudo aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, Deus, eu te dou graça por tudo quanto o Senhor tem feito, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, eu te peço, meu Deus, que toma toda a direção desse estudo nas tuas mãos, que o Senhor venha falar conosco de uma maneira tão grandiosa e poderosa, pois nós precisamos da tua graça, precisamos, meu Deus, ouvirmos mais a respeito da tua palavra, porque tu és, meu Pai, um Deus tão grandioso, poderoso, tanto em palavras como em obras, e neste momento, Senhor, eu te peço que toma toda a direção deste estudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Vamos lá para a leitura bíblica. Logo após a gente vai começar a falar um pouco a respeito dessas figuras bíblicas da igreja, né? Muitas pessoas vêem alguns temas falando em questão de rebanho, de vinha, né? Alguns vêem falando em questão de noiva, alguns vêem falando a respeito de edifício. Então a gente vai estar falando um pouco disso hoje nessa noite, a respeito desses assuntos e qual que a gente vai aprender, né? Para a gente ter uma noção básica do que as Escrituras nos ensinam a respeito desses assuntos. Então, nos diz assim, a primeira carta de Pedro, né, capítulo 2, do verso 1 ao 8. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo também as Escrituras se contém, eis que ponho em Sião pedra principal da esquina, eleita e preciosa, de quem nela crer não será confundido. E assim, para vós o que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço, rocha de espanto, para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Como a gente tem falado em questão de figuras bíblicas, né? A gente falou semana passada a respeito de corpo e noiva. Hoje a gente vai estar falando a respeito da igreja como um edifício, a igreja como um rebanho de Cristo, a igreja como a família de Cristo, né? E nós vamos falar a respeito da igreja como lavoura de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, muito interessante que a gente vê em questão disso, né? Desses tipos de assunto. Hoje, quando a gente fala a respeito de certos assuntos em questão da igreja, como a igreja é edificada, até nós falamos um pouco disso nas primeiras introduções que a gente fizemos a respeito desses estudos. Então, algo que a gente vai estudar hoje nessa noite, né? Como a gente estudamos na lição passada, nós falamos na lição passada em questão de corpo, né? E falamos em questão da noiva. Hoje nós vamos estar falando em questão da igreja como um edifício de Deus, né? Depois de termos estudado essa última lição,
Hoje nós vamos ver essas figuras bíblicas, né, a respeito da igreja como um edifício de Deus. No Novo Testamento, referências à igreja como um edifício, porém não em tijolos de argamassa, nem prédio de bela arquitetura. Quando Paulo escreveu sua primeira carta à igreja problemática de Coríntio, ele diz, porque de Deus somos cooperadores, edifícios, sois vós. Uma das coisas, irmãos, que a gente vê quando Paulo fala a respeito da igreja de Coríntios, né, como o próprio comentarista dessa lição aqui nos fala em questão de que essa igreja era uma igreja bem problemática, né, a gente vê que Paulo ele tinha isso em mente, mostrando que essa igreja era uma igreja, apesar de diversidade, dons espirituais, mas era uma igreja que havia várias coisas que precisavam ser mudadas, precisavam ser trabalhadas sobre essa igreja. Então, Paulo via essa igreja, né, uma questão, quando ele estava falando com os irmãos lá em Coríntios, né, logicamente que tanto na Ásia Menor como na própria Grécia, a gente vê grandes construções, e Paulo chega a fazer essa ilustração nessa carta escrita aos Coríntios, dizendo que a igreja como questão de quê? De um edifício, né? Ou seja, nesse edifício ele era bem alicerçado, ele era bem estruturado, e Paulo faz essa linguagem aqui figurativa em questão da igreja, mostrando como a igreja é um edifício da parte de Deus, né? Que essa igreja ela deveria ter o quê? Uma base, um fundamento, né? E esse fundamento que a gente vê, o que é fundamentado na palavra de Deus. Hoje a gente vive numa era, né, em que a gente vê que muitas pessoas querem abrir diversidade de igreja, a gente vê cada vez mais, né, tantas igrejas em tantos lugares, mas a gente vê umas igrejas que não têm o quê? Uma boa base de edificação em questão da fé, né? E essa edificação não somente da fé que nós estamos ligados em Cristo, né? Mas a gente vê o que? O próprio estudo, o próprio ensino da palavra de Deus, né? Se você, porventura, está numa igreja e a base dessa igreja não é a Bíblia e não tem ensinamentos da palavra de Deus, algo que é o que? De errado, que você precisa conversar, né? Tanto com o seu pastor, conversar com a direção daquela igreja, para que seja colocado questão de quê? De ensino bíblico nessas igrejas. Por que hoje, nos dias atuais, nós vemos tantas heresias? Por que hoje, nos dias atuais, nós vemos tantas coisas erradas, tantos crentes, né, sendo levados de um lado para o outro por vento de doutrina? Por causa de quê? Da falta do ensino bíblico, né? Então, Paulo estava querendo dizer em questão dessa igreja, né, que nós somos o quê? Edifícios de Deus, edificados em Deus através de Cristo, né? Que é a principal pedra de esquina que foi rejeitada pelos seus próprios edificadores. Então a gente vê, né, que em questão da base da igreja, né, sobre a pedra angular, e nós vemos que sobre essa pedra angular nós também vemos o quê? Digamos assim, né, como a gente faz uma construção, a gente tem o quê? Uma estrutura, né? Ou seja, o alicerce, aquela base que você faz para a sua casa ou para o edifício, que mantém o quê? Esse edifício de pé. Então, ou seja, o que mantém hoje a igreja de pé? Né? Será que hoje o que mantém a igreja de pé talvez seja certas coisas que são uma falsa piedade cristã, né? Uma falsa teologia cristã? Não. O que mantém a igreja de pé, ou seja, é a doutrina, né? É a doutrina bíblica, em questão de que a gente aprendemos a respeito da pessoa de Cristo, a respeito da igreja de Cristo, né? E também em questão da igreja na era o quê? Apostólica. Nós vemos que os apóstolos, por exemplo, eles se preocupavam com o quê? Com a base da igreja, para que a igreja fosse edificada o quê? Os ensinamentos de Cristo. Nós vemos que Cristo chamou esses 12 homens, trabalhou sobre a vida desses homens com ensinamento e também com o quê? Enviou esses homens para o quê? Divulgar o próprio evangelho. Então, uma igreja, para ela ser sadia, uma igreja, para ela ter uma boa base, uma boa estrutura, lógico que essa igreja tem que estar o quê? Sobre essa pedra fundamentada que é Cristo, né? Que é a pedra principal que a igreja está edificada, né? A gente falou em umas outras aulas anteriores, falando em questão de Pedro, né? Em questão que era uma pequena pedra, um pequeno fragmento, né? Em questão de um pequeno fragmento, e Cristo era o quê? Como se fosse um penhasco, a grande pedra, o grande rochedo, né? A qual que a igreja está edificada.
Então, o que a gente pode aprender com essa figura bíblica mostrando em questão de edifício? Mostrando em questão de edifício de Cristo, ou seja, nós somos e estamos edificados por Ele, que é a principal pedra de esquina. Então, ou seja, vamos colocar dois pilares, vamos colocar como se a nossa estrutura da nossa casa ou a estrutura do edifício estivesse fundamentada sobre dois pilares. Vamos colocar o primeiro pilar aqui da esquerda como a doutrina, né? E o segundo aqui como o apostólico, né? Para a gente ter uma noção a respeito disso, vamos ler na carta de Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, né? Que nos fala em questão da edificação da igreja, sobre a doutrina, né? Dos apóstolos, e é algo que hoje a gente vê que muitas igrejas na era atual nos diz que é neotestamentárias, né? Quando na realidade são levadas por qualquer vento de doutrina, não tem ensinamento bíblico, né? E não tem ensinamento bíblico, e isso é uma das coisas também que havia na igreja de Coríntios, né? Havia muitos irmãos que iam participar da ceia bêbados, era uma igreja que havia incesto, né? Era uma igreja que havia impureza, imoralidade, né? Era uma igreja que havia vários problemas conjugais em questão de família, mas era uma igreja que Paulo estava o quê? Admoestando, ensinando a ela, para que ela viesse o quê? Ter uma base fundamentada na palavra de Deus, né? Então vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 20, que vai nos mostrar em questão dessa base, em questão dessa estrutura da igreja, né? Então Paulo nos diz assim na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, né? Nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Ou seja, nós somos edificados pela doutrina, né? Pelo ensinamento de Cristo, ou seja, Cristo pegou esses homens, enviou esses homens para o quê? Nos ensinar, né? Então, ou seja, o maior principal papel da igreja hoje é o que? Ensinar, né? Hoje a gente vê que muitas igrejas não são sadias porque não tem ensino bíblico, né? E muitas das vezes os líderes dessas igrejas, muitas vezes reclamam, né? Tanto do corpo ministerial, como reclamam também da própria igreja, quais eles mesmos são pastores, né? Mas eles reclamam de um próprio erro deles mesmos, de que não ensinar, né? Ou seja, uma igreja que não tem ensinamento, a gente não pode dizer que é uma igreja que venha a ser praticamente bíblica, né? Ou seja, nós vemos a tríplice missão de Jesus, que era o quê? Curar, né? Nós vemos que Jesus o quê? Pregava, e Jesus o quê? Ensinava, né? Então, a principal base de um pilar de uma igreja é o ensinamento, né? Ou seja, por mais que a gente vê hoje, nos nossos dias atuais, tantos movimentos, tantas coisas que a gente vê que até mesmo esquisitas, né? A gente vê que a igreja em si tem precisado mais de quê? De ensinamento. E Paulo chega a dizer isso lá em Romanos capítulo 15, versículo 7, que aquelas pessoas que trabalham com ensinamento, elas têm que esmerar, né? Tem que gastar tempo em estudo, tem que gastar tempo em oração, tem que gastar tempo com a palavra de Deus, né? Então vamos lá seguir mais aqui para frente, a gente continuar esse assunto aqui, que é um assunto bem vasto, né? E o nosso tempo é um tempo pouco curto, né? Então a gente vê em questão, Paulo falando essa primeira figura aqui de linguagem, em questão da igreja como edifício, né? Então a gente vai ver que o arquiteto, a pedra angular desse edifício, conforme Efésios 1:4, né? Deus é o arquiteto desse edifício, Jesus Cristo é a pedra angular. A pedra angular é de importância crucial para esse edifício, né? Aquilo que a gente falou em questão da base, em questão da estrutura, né? Muitas das vezes, muitos cristãos e muitas igrejas às vezes desaparecem da noite para o dia porque o que? Não tem fundamento, né? Ou seja, não tem uma estrutura sólida, ou seja, não tem ensino da palavra de Deus, né? E hoje a gente vê que muitas das vezes até muitos pastores não gostam de colocar ensinamento nas suas igrejas porque simplesmente não traz público, né, para as suas igrejas, quando na realidade, ou seja, eles deveriam ensinar as pessoas realmente o caminho que devem andar. Devam ensinar eles através de quê? Do ensino bíblico. Se você quer ter uma igreja completamente mudada e transformada, e se você quer ver que os crentes da sua igreja estão crescendo tanto na graça quanto no conhecimento de Deus, aplique o ensinamento. Ah, mas muitas das vezes o povo não gosta, as pessoas não gostam. Mas na realidade, nós como líderes, como o apóstolo Tiago diz, que o duro juízo virão sobre as nossas vidas, né? Se porventura uma pessoa se perder e a gente se apacenta aquelas pessoas,
e talvez ela se perdeu por uma falta de não conhecimento bíblico, a maior consequência da cobrança daquela pessoa vai vir sobre a liderança. Então, ou seja, tem muitas pessoas que estão vivendo, né, em prática de erros, em prática de pecados, porque o que a liderança não preocupa em cuidar dessas pessoas. Então vamos lá mais adiante, né? A pedra angular, a principal pedra, né? O apóstolo Paulo vê a função de Jesus Cristo, né? Especialmente como de conservar firme e unido ao edifício, né? Vamos ler na carta de Paulo, capítulo 2, versículo 22, e nos diz assim, ó: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? Então, ou seja, nós somos edificados por Deus, somos edificados através da palavra de Deus. E hoje a gente vê em questão da palavra, é algo que é muito negligenciado, né? A gente passa muito tempo, às vezes, ouvindo vários belos hinos e cânticos, né? E falta um pouco, um minutinho em questão da palavra, né? Então, ou seja, todas as pessoas que trabalham tanto com ensinamento ou que trabalham com questão da pregação da palavra, a gente tem que gastar tempo para o quê? Para que os nossos ouvintes venham ouvir a palavra de Deus e venham sair dali completamente com a sua vida, o quê? Alimentadas pelo bom conteúdo da palavra de Deus. Então, obreiros hoje, nos nossos dias, que não gostam de estudar a palavra, eles vão ficar para trás, né? Eles vão ficar para trás, vão continuar pregando mensagens aleatórias, né? Mensagens que talvez não tenham fundamento bíblico, mensagens que não trazem transformação na vida das pessoas. E a gente vê que hoje, na nossa atualidade, nós temos que trazer uma mensagem de uma forma expondo, né, aquilo que o Evangelho está dizendo, e não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós achamos. Então, o obreiro, para ele estar bem preparado diante de Deus, é aquilo que Paulo fala, né? Que a gente tem que pegar a palavra de Deus e manejá-la bem, né? Para manejarmos ela bem, nós necessitamos o quê? Gastar tempo, né? Gastar tempo em estudo, gastar tempo com literatura, gastar tempo em fazendo o quê? A vontade de Deus, e gastar tempo também em oração, né? Isso é algo que também nós, como cristãos, temos que gastar tempo com a oração, né? Nós temos que gastar tempo com as Escrituras, né? Então vamos lá mais adiante. O alicerce desse edifício, né, é a doutrina por eles ensinada. Paulo diz que lançou o alicerce pregando a Cristo crucificado, né? Crucificado, e para os outros estão construindo sobre esses alicerces, né? A igreja é edificada pelo ensino da palavra de Deus, né? Por mais que a gente vê várias atividades dentro da igreja, né? Há vários departamentos da igreja, tanto feminino como de juventude, crianças, adolescentes, né? Mas a gente vê que todos esses departamentos da igreja, eles têm que estar edificados pelo ensino da palavra, né? Então, ou seja, é um ensino que vai trazer a mudança, é um ensino que vai trazer a salvação, é um ensino que vai trazer a transformação e mudança de vida e de cultura nas pessoas, mudança de pensamento, mudança de tudo na vida das pessoas. Mas esse ensinamento vem o quê? Através de nós dedicarmos tempo em gastarmos e ensinarmos pessoas. Então, uma igreja, de uma forma sadia, ela tem que ter uma boa base, uma doutrina bíblica, né? E essa base dessa doutrina bíblica depende dos ministros do Evangelho que estão ministrando em questão da palavra de Deus. Então, a gente vê em questão do edifício, o edifício, para ele estar bem estruturado, né? Nós vemos em questão do alicerce, e a igreja, para ela estar bem estruturada, né? Trazendo essa mensagem figurativa aqui para a vida da igreja, ou seja, ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus, né? E isso requer tempo, requer dedicação, né, para que esse ensino venha a ser eficaz na vida das pessoas, né? E para esses ensinos serem eficazes depende inteiramente de nós. Por mais que talvez a gente inicie um trabalho de ensino nas igrejas, e por mais às vezes que achamos que não vai dar um certo público de pessoas, mas, ou seja, o negócio é perseverar, é ensinar e aplicar esse ensino nas igrejas para que a vida das pessoas venha a ser completamente mudadas pelo Evangelho de Cristo, e não pelo aquilo que nós pensamos, ou talvez nós achamos que aquilo vai trazer talvez uma mudança, talvez que aquilo ali não vai trazer um público, né, para as nossas igrejas. Mas o maior principal objetivo da igreja é o quê? Ensinar as pessoas, ensinar da forma correta, né? Então nós vemos hoje no mundo que a gente vive, né,
As pessoas estão precisando ser ensinadas na palavra de Deus. Ensinadas na palavra de Deus, né? Aí, e como a gente vê em questão desse edifício, né? Que Paulo, logicamente, Paulo via grandes construções, né? Num dos exemplos a gente vê o templo lá em Éfeso, né? Em questão do grande templo da deusa Diana. Quantas décadas que aquele templo demorou a ser construído, né? Com certeza Paulo olhava aquelas construções ali enormes e certamente Paulo queria que aquela igreja fosse edificada, né? Na palavra, na doutrina, nos ensinamentos de Cristo, né? Ou seja, era uma era apostólica. Nós vemos todo o livro de Atos, que é um livro histórico, que nos narra a vida dos primeiros cristãos, e a gente vê o que é a base de ensinamento, né? Entre eles também vemos o que? Um grande crescimento da igreja que trabalhava, né? De uma forma de ensinamento, uma forma de oração e uma forma de o que? Unidade, né? E também a gente vê que em questão das pedras desse edifício, né? Nós vemos a igreja, né? Nós como igreja, e nós somos pedras desse edifício. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos fala um pouco a respeito disso, né? Nós somos como se fossem pequenas pedras desse edifício. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Então, ou seja, a gente oferece sacrifícios a Deus, né? Uma forma que a gente oferece, uma forma de gratidão, uma forma de exortação e veneração à pessoa de Deus. Então, nós somos o quê? Pedras, né? Nós somos pequenas pedras ligadas, né? Na grande pedra fundamental, a qual é Cristo, né? E a gente oferece sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo, né? Então, ou seja, nós estamos ligados, né, nesse edifício, nós estamos ligados uns para com os outros, né? Nós estudamos na lição anterior e falamos que como somos membros, né, do corpo de Cristo, né, e cada membro tem a sua função, a sua finalidade, nós vemos o que? A unificação da igreja em si, né? Então vamos lá mais adiante. Será que nós temos sido pedra viva, firme, né, para ajudar a sustentar esse edifício? Será que realmente nós, como cristãos, nós estamos edificando os nossos irmãos em Cristo? Será que a nossa vida como cristão, realmente nós estamos amadurecendo, nós estamos crescendo tanto na graça, no conhecimento de Deus, a tal ponto de nós edificarmos uns aos outros, né? Então a gente vê hoje na finalidade em questão desse edifício, né? Em questão não somente da base fundamental desse edifício, a qual a principal pedra, né? É o próprio Cristo, né? Em que a gente vê em questão das colunas, em questão da doutrina, em questão da era apostólica, né? A qual toda a igreja está edificada em si. Será que nós hoje, como essas pedras vivas, realmente nós estamos edificando uns aos outros, né? Com hinos, com cânticos, com salmos, né? Ou seja, com a nossa própria vida cristã? Isso fica de reflexão para cada um de nós, tá? E agora nós vamos ver em questão da igreja, como um rebanho, né? É uma outra figura, uma figura bíblica que nos mostra em questão de rebanho. No Antigo Testamento, né, Israel era chamado como um rebanho de Deus. Isso é bem ilustrado, né, no Salmo 23, né? A gente vê que Davi escreve aquele salmo, né, e falando como Deus era o pastor dele. Então a gente vê, né, em questão desse salmo aplicado em questão da igreja como um rebanho de Deus, né? Ou seja, como rebanho nós somos apresentados pelo próprio pastor. E esse supremo pastor, ou seja, a própria pessoa de Cristo, ou seja, nos apacenta, nos cuida, nos zela pela nossa própria vida e nos cuida e nos sustenta pela palavra e pelo alimento, né? E trazendo em questão da palavra, em questão do alimento, né, nós vemos que a gente precisa ser sustentado com uma boa palavra, né? Muitas das vezes Jesus queria dizer algo aos seus discípulos, mas talvez ele não disse naqueles determinados momentos porque ainda eles não estavam preparados, né? Paulo também chega a dizer em questão disso, desse assunto, né? Em questão que os discípulos ainda não estavam preparados, né? Que eles deveriam crescer, né? Em questão de amadurecimento para que viesse o quê? Paulo viesse a admoestar a eles em algo que viesse a ser um pouco mais sério, para que eles viessem a ter uma boa compreensão a respeito da própria pessoa de Cristo.
E trazendo em questão disso, né, a gente vê em questão como a igreja, como um rebanho, como uma figura aqui bíblica, né, mostrando a igreja como um rebanho, Israel como um rebanho de Deus, né, a gente vê em questão do Salmo 23, e se a gente trazer isso também para o Evangelho de João, né, que é um evangelho que nos fala que Jesus ele é o bom pastor e ele dá o que? A vida pelas suas ovelhas, né? Então, ou seja, Jesus Cristo que é preocupando com as suas ovelhas, né? E mostrando que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Nos mostrando o cuidado, o zelo que ele teve com a igreja no momento que ele estava andando aqui, né? Sobre a face da terra e que apacentando, né? A nação de Israel. Então, ou seja, Jesus Cristo sabia, né, do Salmo 23, Jesus sabia em questão da nação de Israel como um rebanho, né, de Deus, e Jesus também simplesmente estava dizendo em questão dessa nação como um rebanho, estava trazendo, né, mostrando que ele também era o que? O pastor das ovelhas, que era ele que o que? Cuidava das ovelhas. Então, trazendo isso para a igreja hoje, trazendo isso como a igreja, como rebanho, como cuidado da igreja sobre a pessoa de Cristo e trazendo sobre, em questão das lideranças eclesiásticas, né? Nós vemos que a liderança ela tem que preocupar em guardar a igreja, em guardar a membresia da igreja, né? De uma forma que não venham o quê? Predadores, que não venham lobos, né? Vestidos de uma forma de que venham lobos devoradores que venham a tal ponto de que tentar destruir a igreja, né? Se a gente analisar em questão disso, né, meus irmãos, a gente vê em questão dos leões, né? Quando ele estuda para pegar a sua própria vítima, ele procura o que? A vítima mais fraca para que ele venha o que? Devorar aquela vítima, né? Então a gente trazendo isso em questão da igreja e trazendo isso em questão da edificação da fé, nós como igreja, nós como líderes, né, da igreja, nós temos que nos preocuparmos em cuidar e apacentar o rebanho que Deus o que colocou nas nossas mãos, né, com o ensinamento bíblico, com a forma de que zelar pela vida dessas pessoas a tal ponto de que elas tenham uma base de um conhecimento. Como nós vimos aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, né, Pedro falando em questão que devemos desejar afetuosamente como meninos recém-nascidos, né, o puro leite racional para que por ele nós vamos crescendo. Hoje nós vemos que muitas das vezes a gente alcança as pessoas para Cristo, as pessoas estão nas nossas igrejas, mas ou seja, nós não alimentamos ela, né, conforme com o ensinamento, não alimentamos ela com a palavra, não alimentamos ela com a verdadeiro alimento espiritual. Nós simplesmente às vezes colocamos nos nossos cultos, nas nossas reuniões, várias outras coisas, né? Mas nós não colocamos o puro alimento que vem a ser, que é o ensinamento da palavra de Deus à vida dessas pessoas. E muitas das vezes nós vemos aqueles crentes fartos e aqueles crentes anêmicos, né? Porque simplesmente, muitas das vezes, esse tipo de problema é a própria liderança que não ensina e a própria liderança que não aplica, né? Em questão da aplicação do ensino. Mas também a gente vê o outro lado, né? Também das igrejas nós vemos o outro lado da membresia, que não procura o quê? Buscar um conhecimento da Bíblia, né? E uma das coisas que a gente vê em questão de exemplo, né? Em questão de igreja, nós vemos Paulo falando, né? Em questão da igreja de Tessalônica, né? Que era uma igreja que simplesmente, né? Preocupava com o ensinamento, era uma igreja que simplesmente era uma igreja que simplesmente era uma igreja, né? Que simplesmente era modelo para as outras igrejas, mas nós vemos que os crentes lá em Beré eram crentes mais nobres, né? Porque tudo que Paulo falava, o quê? Eles abriam as escrituras para ver se realmente aquilo que o apóstolo estava dizendo estava condizendo com aquilo que estava escrito, né? Então, ou seja, nós vemos o outro lado também, né? Mas eu acho que a gente vê o outro lado, mas ou seja, a aplicação do ensino ele tem que ser diário na nossa vida. Né? A aplicação do ensino ele tem que ser constantemente, né? Nós temos que sempre o quê? Crescer nesse ensino, mas para que a gente venha crescer, né? A gente tem que preparar os membros, a membresia da igreja, nós como líderes temos que apresentarmos bons ensinamentos, treinar educadores para que venham o quê? Trazer um verdadeiro ensino para a vida dessas pessoas. Então a gente vê Jesus aqui como uma figura bíblica, né, em questão de um pastor da igreja, como zelador pela igreja, como cuidava da igreja e como cuidava das ovelhas,
para que as ovelhas não viessem, né, tropeçar, para que as ovelhas não viessem o quê? Ser desviado do caminho, ou que viesse um predador e apanhasse as ovelhas, né? Hoje, quantas ovelhas, quantos membros das nossas igrejas são apanhados pelo mundo e apanhado pelo mundo, pelo secularismo, né? Por tantas coisas aí, porque simplesmente, né, talvez nós como sacerdote que recusamos, né, aplicar os ensinos, aplicar a literatura bíblica, aplicar, né, o verdadeiro ensino dentro das nossas igrejas, né? E hoje também nós vemos também uma negligência das membresias, né, dos membros que muitas das vezes não querem participar de trabalho de ensinamento, porque nas igrejas não tem, e outros porque também não tem, outros também porque tem escola bíblica, mas eles mesmos não fazem, né? Ou seja, mas a gente não pode deixar de quê? Ensinar as pessoas, a gente não pode deixar de o quê? Estar pregando o evangelho. Uma das coisas que muito nos chama a atenção, né? Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo era muito preocupado com todas as igrejas a qual ele mesmo, algumas simplesmente ele fundou, outras ele passou, outras já estavam, né? Mas Paulo simplesmente preocupava muito com as igrejas. Uma das cartas dele lá em Atos, né? Na verdade, Atos é um livro histórico, tá? Lá em Atos 20, versículo 28, Paulo preocupava muito com a igreja de Éfeso. E Paulo, né, antes de partir, ele estava admoestando, né, os presbíteros que estavam lá em Éfeso em questão da igreja. Vamos ler em Atos 20, versículo 28, Paulo diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, né? Ou seja, olhai por vós e por todo o rebanho de Deus, né? Ou seja, nós vemos o que? Em questão da igreja como rebanho. É uma figura bíblica em questão do que? A igreja como rebanho. Então, ou seja, isso é um cuidado, né? Nós temos que ter com a igreja, cuidar, apacentar a igreja, cuidar dela, né? A tal ponto de nós não deixarmos que os predadores, que os falsos ensinos, que os falsos ensinos, as falsas doutrinas, né, venham tragar essas pessoas, né, do verdadeiro e do genuíno ensino bíblico, né? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente vê que Jesus, mesmo antes de ser crucificado, né, Jesus chamou a Pedro e disse: ó, se tu me amas, o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Uma das coisas que muito nos chama a atenção, né, em questão que Deus vai cobrar e vai requerer de nós que somos, em questão de líderes, né? O próprio Pedro, qual foi chamado por Cristo, o próprio Pedro que simplesmente pegou uma espada e arrancou a orelha de um servo chamado Malco, né? Esse Pedro, na realidade, ele andou 3 anos com Jesus e depois que ele foi se converter, nós vemos lá o quê? No dia de Pentecoste, né? Mas esse Pedro, ele foi o quê? Um servo de Deus, um apóstolo zeloso, né? Foi zeloso pela igreja, teve várias divergências com o apóstolo Paulo, mas nós vemos que Pedro era realmente um pastor que preocupava com a igreja. E na sua epístola 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, né, a gente analisa aqui o cuidado de Pedro em questão da igreja, né, em questão também de Pedro que admoestando, né, a outros pastores que os mesmos deveriam ter cuidado com a igreja, né. Então vamos ler aqui do versículo primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4, para a gente acabar, para a gente ter para a gente saber um pouco o que o texto está dizendo aqui, para a gente acrescentar, né, isso aqui não somente para a nossa prática diária, mas para ter um conhecimento lógico daquilo que a gente está falando. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, testemunha das aflições de Cristo, participantes da glória que há de revelar. Né? Daí no verso 2, apresentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tem cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, a igreja pertence a Deus, tá? O rebanho pertence a Deus. Deus simplesmente nos colocou aqui para apacentarmos o que? O seu rebanho. Mas, Pedro fala aqui na sua epístola
capítulo 5, versículo 4, né, que o Supremo Pastor há de cobrar, né, de nós, e ele que é o pastor da igreja. E isso é algo que muitos nos desperta em questão da responsabilidade ministerial, né? Então, ou seja, ministério não é o que? Ser visto. Ministério vem a ser o que? Serviço, tá? Ou seja, ser visto é diferente de serviço, tá? Questão de ministério, Pedro estava querendo dizer ali, que ou seja, que era o que? A gente tem que ter um certo cuidado com a questão disso, que o Supremo Pastor há de nos cobrar, né? Então, ou seja, a gente tem que zelar pela igreja, e a igreja, como uma forma de rebanho também, ela tem que o que? Ouvir a voz dos seus pastores. Ela tem que ser apacentada pelos seus pastores. Hoje, muito me chama a preocupação, né, em questão das igrejas, é a falta de ensino. A falta de ensino, a falta de zelo com os crentes, né, com a literatura, com a palavra de Deus, né? E hoje a gente vê, né, como a gente vê grandes homens de Deus falando em questão do analfabetismo bíblico, né? Se você perguntar para os crentes o que vai passar amanhã no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mineiro, o que seja, eles sabem te responder de cor. Mas quando você pergunta em questão de passagens da Bíblia, eles mesmos não sabem, tá? Uma porque simplesmente a liderança não adomesta sobre eles o ensino, uma também, e eles também não vão para escolas bíblicas dominical para aprender, e outras também, né, a própria liderança também não corre atrás de edificar esses cristãos, ou seja, na base de um alicerçamento bíblico, né? E isso há de nos ser cobrado, senhores, né? Ou seja, não querem ser chamados por Deus simplesmente para enfeitar um altar, não querem ser chamados por Deus simplesmente para servir a Deus de qualquer maneira, porque Deus não se agrada daquele que faz a obra dele relaxadamente, tá? E em questão também disso, né, a gente vê que, será que nós, ou como ovelhas desse rebanho, né, será que talvez o lugar que você está, na igreja que você está, você ora pelo seu pastor? Será que você dedica momentos para estar na sua igreja, para dedicar ao ministério, para dedicar ao seu pastor em questão de ajudar e velar pela vida dele, em questão que o próprio Deus, né, fala que eles velam pela nossa vida dia e noite? Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 3, versículo 17, que os nossos pastores velam pelas nossas vidas. Então, ou seja, a liderança, ela tem que motivar aquelas pessoas que são lideradas, mas a liderança simplesmente ela precisa, né, precisa motivar essas pessoas que são lideradas, e aqueles que são liderados também têm que, de uma forma de gratidão, né, agradecer a liderança, orar por elas, né, e também procurar viver na administração do que aquela liderança está ensinando, tá? Então vamos lá, agora para a terceira figura bíblica aqui, falando em questão da igreja como família, né? Nós sabemos que todos aqueles que, quando receberam Cristo como o Senhor, passaram a ser o quê? Feitos filhos de Deus. Por que nós chamamos uns aos outros de irmãos? Por quê? Porque nós temos o mesmo Pai. Quem é o nosso Pai? O próprio Deus. Ou seja, como nós falamos em questão de membros, né? Na semana passada, nós vemos que simplesmente cada membro tem a sua finalidade, cada membro tem a sua função, né? Ou seja, nós vemos que nem todos podem ser olho, nem todos podem ser ouvido, nem todos podem ser pé. Então, o que a gente analisa e vê em questão dessa situação? A igreja como família. Quando nós somos recebidos dentro da igreja, nós temos o quê? Uma comunidade, uma fraternidade, uma união em questão de amor, né? E nós temos o mesmo Pai, nós vemos ligados em Cristo, ou seja, nós estamos na mesma fé, talvez em propósito diferente, mas ou seja, nós estamos ligados na igreja, né? Por meio de Cristo, né? Que é o cabeça da igreja, né? Que é o cabeça da igreja, então, ou seja, nós estamos ligados. Então, como família, né? Nós devemos o quê? Viver uma verdadeira união, uma verdadeira comunhão, né? Uma verdadeira o quê? Coenia, né? Então, hoje, como família, a gente cresce assim de uma certa forma grandiosamente, ou seja, não isolado, tá? Ou seja, ninguém cresce separado, ninguém cresce isolado. Ou seja, a gente tem que crescer junto, né? Amadurecermos juntos, né? Nós devemos o quê? Viver uma verdadeira fraternidade, uma verdadeira comunhão, tá? Então, ou seja, isso é algo que nós vemos em uma figura bíblica em questão da igreja como família, né? Então, ou seja, Jesus nos ensinou, os discípulos, né? Dizendo que nosso Pai que estás no céu. Ou seja, Jesus ensinou aos seus discípulos, nosso Pai que estás no céu, né?
uma oração que mostrando a questão da oração do Pai Nosso, que era uma oração de modelo, que os discípulos não sabiam como orar, Jesus simplesmente falando com eles como eles deveriam orar. Isso nos mostra em questão de quê? Que nós temos o mesmo Pai, tá? Então vamos lá. Como Deus é nosso Pai, podemos confiar nele a fim de satisfazermos o quê? As nossas necessidades, tá? E em questão disso, né, que a gente vamos dar uma lida na questão de fraternidade, vamos ler em Hebreus capítulo 13, versículo 1, para a gente compreender um pouco dessa família, né? Em questão da igreja como uma figura de família. Permanecei o quê? No amor fraternal, né? Ou seja, o escritor Hebreus está falando, ó, vocês permaneçam no amor fraternal, né? Essa igreja, por exemplo, em questão de um amor fraternal, era algo que deveria o quê? Ser desenvolvido entre eles, né? Nós vemos que, em questão do amor fraternal, é algo hoje que muitas pessoas vivem pelo individualismo, né? E muitas pessoas, uma vive para um lado, outra vive para o outro, né? E não tem aquela verdadeira união, né? Quando na realidade nós vemos que as pessoas perdem por questão de amadurecimento e crescimento, né? Por falta de que não viver unido, né? Então, ou seja, como a gente falou em questão dos membros semana passada, ou seja, cada um tem o seu papel, né? Ou seja, a igreja, né? Se nós olharmos em questão da unidade da igreja, nós nos tornamos muito mais fortes, né? Nós simplesmente nos tornamos muito mais fortes, crescemos e amadurecemos muito se nós vivemos uma questão de quê? Da fraternidade no meio dos nossos próprios irmãos, né? Então a igreja como uma figura bíblica em questão de família, né? A igreja ela deva viver nessa fraternidade, deva viver nesse crescimento, né? Em questão dos seus próprios membros. Ninguém cresce isoladamente, né? Nós só crescemos o que? Juntos, né? Aprendendo um com os outros, compartilhando, né? Não somente as nossas aflições, mas compartilhando as nossas alegrias e compartilhando o que? A cada vez mais no amor e na comunhão com o nosso próprio Deus, né? Em questão das nossas próprias experiências, né? Espirituais, a quais nós amadurecemos e demonstramos o que? Uma maturidade cristã, né? Vamos lá adiante. Nas Escrituras encontramos, né? Nas Escrituras não encontramos um crente solitário, separado da comunhão da igreja. Somos uma família, então temos que nos reunirmos como família para adorar Deus, né? Em questão de Hebreus capítulo 10, versículo 25, né? A gente sabe que esse ano de 2020 ele tem sido marcado por um cenário, né, mundial que a gente tem vivido em questão da pandemia, né? Mas a gente vê que bem antes da pandemia, nós vemos que o mundo tem dado um sinal, né? Tem dado um sinal que as pessoas têm vivido pelo lado do egoísmo, né? E muitos têm deixado a congregação, né? E isso aos escritores, aos Hebreus, ele diz, né? Que muitos têm deixado a congregação. E trazendo isso hoje para a igreja, nos dias atuais, nós vemos que muitas pessoas, antes e pós, antes, né? A pandemia, e o momento que nós estamos vivendo em pandemia, muitos cristãos estão sendo pastores de si mesmos, né? Muitos cristãos estão se apacentando, muitos cristãos estão vivendo pelo aquilo estão vivendo pelo aquilo que as pessoas pensam, estão sendo apacentados pela internet, né? Estão sendo apacentados por vários tipos de segmentos aí, e a gente vê que muitos cristãos hoje, nos nossos dias atuais, não querem mais congregar, né? E os escritores hebreus já estavam falando em questão disso, né? Então, ou seja, a gente cresce como família, a gente tem que estar o quê? Ligado nessa família, né? E como nós estamos ligados nessa família, não podemos deixarmos, né, a nossa congregação, como é costume de algumas pessoas, né? Nós não nos tornamos simplesmente pastores de si mesmo, né? Porque simplesmente a ninguém dá essa honra, a não ser qual o próprio Deus quer. Ou seja, se você está sendo cuidado e apacentado pela sua igreja, você deve viver em comunhão e harmonia com aquela igreja. Deus não quer que nenhum de nós se tornamos pastores de nós mesmos, né? Ou seja, apesar que hoje nos nossos dias nós estamos vivendo esse cenário, mas isso é algo que vai passar, né? Ou seja, somos uma família de Deus. Estamos unidos, estamos enxertados nele, né? E como estamos ligados nele por meio da fé, não tem como nós sairmos, né, daquilo que foi proposto e nos falado, né, em questão da família cristã e uma figura bíblica da igreja em questão da família. Agora, para a gente encerrar aqui,
né, a gente vai falar sobre a última figura bíblica em questão da igreja como lavoura, né? Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, né? A primeira parte fala em questão do edifício, mas a segunda parte desse versículo aqui nos fala em questão da lavoura, tá? Nos diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois o que? Lavoura, né? E edifício de Deus. Então, essa primeira parte, me desculpa, tá? Sois lavouras de Deus. Sois lavouras de Deus. Então, assim, somos chamados para a lavoura de Deus, a figura de um homem que planta e cultivador, e é comum na Bíblia, né? A gente vê isso, né, no Evangelho de João, né, capítulo 15, né, que fala, né, em questão do próprio Deus é o agricultor, né? Ou seja, Jesus, ele é a videira. Nós vemos que nós somos cultivados por Deus para dar frutos, né? E nós vemos que o crente é os ramos, ou seja, nós somos cultivados por Deus, e como lavoura, né? Nós temos que produzir frutos, né? E uma forma de produzir esses frutos, para dar frutos do Espírito, isso nos mostra, irmãos, como a gente está ligado, né? E somos cuidados pelo próprio Deus, que é o agricultor dessa lavoura, que cuida dessa lavoura, né? Que cuida dessa lavoura. Então, ou seja, nós temos que o quê? Simplesmente deixarmos ser cuidados por Deus. Então, ou seja, a gente como igreja, né? A gente é cuidado pelo próprio Deus. Nós vemos não somente somos cuidados pelo próprio Deus. Dentro da nossa igreja há várias formas de trabalhos, né? E nesses trabalhos ali nós vemos que nós aprendemos com uma boa pregação, com uma boa mensagem, com um bom ensino bíblico, né? Em como servir ao próprio Deus e como servir à igreja, como servir aos demais irmãos, né? Então a gente analisa aí em questão da figura, em questão da lavoura, né? A figura da vinha foi bem conhecida pelos judeus, pois era um símbolo de Israel. Uma vinha dourada enfeitava a entrada do templo. Há várias referências da vinha no Antigo Testamento, né? O Salmo 80, versículo 8, declara que Israel é a videira que Deus transplantara da servidão no Egito para o solo frutífero da Palestina, né? Mas a vinha está queimada, né? Conforme o verso 16 desse Salmo, né? 80, versículo 16, porque Israel falhou em cumprir o seu dever, cumpriu o alvo de Deus para que ela era a luz para os gentios e levar a salvação para todos, né? Está em Isaías 49, versículo 6, né? Em questão dessa vinha, em questão da videira, né? A gente vê que o próprio Deus como agricultor e como ele que cuida dessa lavoura, né? Que nos mostra em questão da lavoura de Deus que nós somos, né? Porque nós somos cultivados pelo próprio Deus. Então o cristão em si, quando ele é cultivado pelo próprio Deus, ele produz o quê? Frutos do Espírito, né? Então a gente vê em questão desses frutos através de quê? O cuidado que essa pessoa tem com o quê? O cuidado que essa pessoa é deixada ser cuidado pelo agricultor, né? Então, ou seja, nós como igreja, como lavoura de Deus, como essa figura bíblica aqui em questão a respeito da igreja, nós temos que deixarmos ser cultivados por Deus, né? Nós temos que deixarmos simplesmente, ou seja, Deus tirar, né, tudo aquilo da nossa vida, tudo aquilo dentro de nós, né, que talvez não agrada a Ele, para que a gente venha crescer, amadurecer e produzir frutos, né? E hoje nós vemos que há muitos cristãos nos nossos dias que não querem ser cultivados por Deus, né? Eles querem viver simplesmente nas suas próprias ideias, nas suas próprias filosofias de vida e não deixar ser cuidado por esse lavrador. E essas pessoas não vão produzir frutos do Espírito porque simplesmente elas não são apacentadas por esse próprio lavrador, né? Então vamos lá, para a gente acabar e concluir aqui o nosso ensino, né? A gente vê que dessas duas lições de questão de metáforas, né? De metáforas que descrevem a questão da igreja, né? Que a gente falou semana passada, o corpo e a noiva. E hoje nós falamos em questão de quê? Da igreja como edifício, como a igreja como edifício, como lavoura, como rebanho, né? Como rebanho e como família de Deus, né? Então a gente amadurece e vê em questão dessas metáforas aqui, né? Nos fala em questão do organismo vivo. Uma igreja é como um corpo, né? Uma noiva, um rebanho, uma família, uma vinha, né?
Então, ou seja, será que em questão de aplicação para a nossa vida, né? Será que a igreja está viva? Será que estamos produzindo fruto, né? Será que a nossa igreja está crescendo na graça e no conhecimento, né? E também levando o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? Será que tudo como igreja nós estamos seguindo isso? Será que estamos chegando a esse conhecimento? Será que isso, a nossa vida cristã, a nossa piedade da nossa vida cristã realmente está transformando não somente a nossa vida, mas também aquele que nos ouve, né? Aqueles que nos assistem no trabalho, na faculdade, nas escolas, né? Primeiro aqui para a gente encerrarmos aqui, né? Vamos fazer algumas aplicações aqui, né? Somos edifícios de Deus, né? Como edifício de Deus, devemos construir uma igreja firmemente alicerçada em Cristo, né? Então, ou seja, toda a forma em questão da igreja, para ela estar também alicerçada na pessoa de Cristo, né? A gente tem que estar alicerçada, né? Alicerçada na pessoa de Cristo. Hoje nós vemos muitas formas de liturgias de culto, né, que automaticamente não está alicerçado na pessoa de Cristo, né? Cultuam tudo dentro da igreja, mas não cultuam que é a pessoa de Cristo, né? Será que estamos construindo a nossa igreja sobre o alicerce da palavra de Deus? Será que as nossas reuniões, os nossos cultos estão tendo realmente a pregação da palavra de Deus? Será que realmente a forma de prática, de culto que nós estamos pregando a palavra, será que realmente essa palavra está alcançando não somente a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão nos ouvindo, né, e nos assistindo, né? Devemos agir como pedras vivas, né? Como nós estamos edificados sobre Cristo, edificados sobre a pedra angular principal do edifício, e nós vemos em questão dos dois pilares, né? Em questão dos apóstolos e vemos em questão de que vemos em questão das doutrinas, né? Será que realmente nas nossas igrejas estão tendo doutrinas bíblicas? Será que o povo realmente está aprendendo as doutrinas de acordo com a palavra de Deus? Será que nós, como sacerdote, estamos gastando tempo, conforme Paulo diz, estamos sendo esmerados, trabalhados, né, por Deus, gastando tempo em oração, tempo em palavra, para simplesmente alimentarmos pessoas naquilo que a Bíblia nos diz, né? Será que nós estamos fazendo isso? E será que você, como membro das igrejas, será que você está sendo alimentado pela verdadeira palavra de Deus? Será que é a palavra de Deus que realmente tem alimentado a sua vida ou outras coisas ou outros afazeres, né? Devemos agir como pedras vivas, né? Cada um como parte essencial do edifício da igreja, né? Ou seja, cada pedra dessa, né, tem o seu próprio alicerce, né? O alicerce é a pessoa de Cristo, né? O alicerce é a pessoa do próprio Cristo. Então, somos famílias e somos lavoura, tá? Então, fica esse ensino hoje pra gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito de Deus expresse ao coração de vocês, tá? Vou fazer um minutinho de oração para agradecer a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado a todos que ficaram até este momento, né, nos ouvindo aqui. Peço a Deus que a sua vida seja abençoada 100 vezes mais, tá? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs que assistiram, Senhor, essa live. Te peço, meu Deus, que abençoe cada um, meu Pai, que guarde, meu Deus, a cada um em nome de Jesus Cristo, que possa ser edificado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.